Mistérios que dominaram nossos feeds acabam esquecidos, vagando pelos quartos trancados de nossas mentes. Estes são 10 mistérios assombrosos que foram solucionados em 2025 e 2026. Número 10. No sul dos Andes peruanos fica o Vale de Pisco, onde há uma coleção de buracos que se estende por quase 1,5 km. Os 5.200 buracos permanecem na mente dos pesquisadores há um século. Especialistas seguem retornando ao Monte Sierpe para tentar entender por que antigos povos construíram essa faixa de buracos. Décadas de pesquisa não deram nenhuma pista sobre o caminho certo. Não há registros escritos sobre a formação, deixando seu propósito aberto a especulações e teorias. Teorias sugerem um antigo método de jardinagem ou coleta de água primitiva, enquanto outras indicam ligações extraterrestres. Cada uma dessas hipóteses, no entanto, carece de evidências. Em 2025, porém, o local voltou a despertar interesse e, mais uma vez, foi submetido a pesquisas extensas. Desta vez, teríamos as respostas que buscávamos. No ano passado, arqueólogos usaram imagens de drones e análise microbotânica para desvendar os segredos da faixa de buracos. Especialistas do estudo disseram que a grande escala do Monte Sierpe dificultava a pesquisa, mas com drones conseguiram obter várias informações. Para começar, cada buraco tem uma largura de 1 a 2 metros e uma profundidade de 0,5 a 1 metro. Imagens de drones mostram que 5.200 buracos foram organizados em 60 seções distintas, separadas por espaços vazios. A equipe identificou padrões na terra. Eles acharam uma seção com 12 fileiras alternando 7 e 8 buracos, o que indica organização nessa construção. Arqueólogos coletam grãos de pólen antigos dos buracos, analisam com métodos microbotânicos e descobriram que já abrigaram culturas como milho, juncos e salgueiro. Essas plantas eram usadas para fazer cestos. Segundo pesquisadores, esses cestos serviam para guardar bens depositados nesses buracos. A datação por carbono indica que o local foi feito e usado entre 600 e 700 anos atrás, no período intermediário tardio do Peru. Pólen de plantas cítricas foi achado nesses buracos. Como os cítricos só chegaram à região no período colonial, isso indica que os buracos ainda eram usados após a queda do Império Inca. É a presença desses buracos e a disposição do local que levou os arqueólogos a acreditarem que os buracos eram usados como um sistema de escambo. Especialistas sugerem que civilizações vizinhas se reuniam aqui, trazendo colheitas, alimentos e mercadorias. Uma certa quantidade de cada item era colocada nos buracos e correspondia aos bens disponíveis para troca. Por exemplo, o milho preenchendo um certo número de buracos seria equivalente à coca ou ao algodão preenchendo um certo número de outros buracos. Especialistas afirmam que o escambo foi ampliado pelo Império Inca, que o usava como uma espécie de planilha do Excel para contabilidade. Arqueólogos notaram que a disposição segmentada dos buracos reflete o antigo sistema de contabilidade Inca, que usava cordões com nós chamados quipu. Um desses dispositivos, com 80 grupos de cordões, já foi encontrado no Vale de Pisco. O principal arqueólogo, Dr. Jacob Bongers, explicou que os números nesses cordões mostram complexas relações aritméticas, aparentemente o único registro restante das operações contábeis em Monte Sierpe. Isso era reforçado pelo fato de que a faixa de buracos estava convenientemente situada entre dois importantes sítios incas, Tambo, Colorado, e Lima, La Vieja. Foram identificadas redes viárias pré-hispânicas nas proximidades. Número 9. Franz Xaver Siedler von Rosenegg. Foi em 1967 que uma múmia peculiar foi inspecionada e descrita pela primeira vez. O patologista Eckhard Kleis foi o primeiro a documentar os restos preservados de forma incomum na cripta de São Tomás am Blasenstein.
São Tomás é uma igreja que fica em uma aldeia alpina remota ao norte do rio Danúbio, na Áustria. Há muito tempo, restos não identificados geram rumores e especulações na aldeia, e a tradição sugere que podem ter propriedades curativas. Esses rumores atraíram peregrinos de todos os lugares, na esperança de que a estranha múmia os livrasse de suas enfermidades. Havia rumores de que o corpo era de um clérigo do século XVIII que morreu de uma doença infecciosa desconhecida. Anos depois, seu corpo foi retirado do túmulo e levado para a cripta. Não só a identificação da múmia intrigou arqueólogos por décadas, mas também seu estado de preservação milagroso. A múmia, apelidada de capelão desidratado, estava tão preservada que pele e tecidos permaneciam intactos ao ser redescoberta por cientistas modernos. Em 2025, um vazamento de água na cripta permitiu que especialistas fizessem uma análise científica dos restos mortais. Durante as reformas, cientistas levaram a múmia para exames detalhados com equipamentos especializados e pesquisadores experientes. Após a equipe obter os restos mortais, restaram só 2 perguntas. Quem era o cadáver e qual foi a causa de sua morte? Na análise inicial do corpo, a equipe encontraria uma terceira pergunta. Como os embalsamadores inseriram o material de embalsamamento no corpo sem fazer cortes? Com tomografias, datação por radiocarbono e análise química de ossos e tecidos, pesquisadores desvendaram o mistério da múmia. Constatou-se que a cavidade abdominal e pélvica do cadáver foi preenchida com lascas de abeto, pinheiro, cânhamo e linho. A análise toxicológica identificou vestígios de cloreto de zinco e outros elementos. Especialistas sugerem que os materiais foram inseridos por uma cavidade já existente e usados para fins específicos, criando um método de preservação único e inédito. Especialistas afirmaram que madeira e tecido absorveram a água do corpo. O cloreto de zinco secou o corpo e reduziu as bactérias intestinais, permitindo que permanecesse intacto por muito tempo. O método de embalsamamento, que usava cavidades naturais, como boca ou ânus, diferia dos egípcios antigos, que abriam o corpo para o procedimento. A equipe acredita que esse método pode ter sido comum no século XVIII para preservar cadáveres para transporte ou exibição, embora não existam registros históricos disso. O próximo mistério era descobrir quem era a múmia. Por meio da datação por radiocarbono, a morte do espécime foi situada entre 1734 e 1780. Foi estimado que o indivíduo tinha entre 30 e 50 anos de idade. Isótopos químicos indicam proteínas vegetais e animais em sua dieta, sugerindo alta qualidade alimentar e status de classe dominante. Através de amostras de ossos retiradas de sua coluna, especialistas também determinaram que, seja quem for essa pessoa, ela levava uma vida sem atividades físicas pesadas. No século XVIII, quase todos os cargos de alto escalão envolviam atividades extenuantes para figuras importantes. Essas afirmações levaram a equipe a concluir que a pessoa era provavelmente um padre. O exame de DNA confirmaria a teoria, identificando os restos como Franz Xavier Sidler von Rosenegg, aristocrata e monge que virou vigário de São Tomás am Blasenstein. Seu fim chegou em 1746, aos 37 anos de idade. O estudo concluiu que o clérigo pode ter enfrentado escassez de alimentos nesse período, provavelmente devido à Guerra da Sucessão Austríaca. Os rumores de que sua morte teria sido causada por envenenamento foram descartados após pesquisadores constatarem que o vigário era fumante e sofria de tuberculose crônica no fim da vida. Arqueólogos concluíram que uma hemorragia pulmonar aguda provavelmente o matou. Número 8. Foi perto do final de 2025, quando o arqueólogo Adriano Oyander descobriu algo que aqueles antes dele haviam ignorado por muito tempo. De um ponto de observação alto acima dos Andes, ele percebeu pela primeira vez vários acampamentos antigos, quase 800 assentamentos sazonais.
Mais tarde, Adriano revisava imagens de satélite do ano anterior das terras altas andinas do norte do Chile, quando encontrou algo misterioso e inédito. Ao caminhar pelos vilarejos e estruturas próximas, Adriano encontrou algo ainda mais peculiar. Nem os moradores locais sabiam o que eram essas criações. Eles não sabiam seus nomes ou o motivo de estarem lá, mas tinham um nome próprio para elas. Chamavam-nas de trampas para os burros, que quer dizer armadilhas para burros. O nome surgiu do problema frustrante de seus burros se perderem e ficarem presos entre os muros de pedra. Para Adriano, essa fala foi uma pista. O arqueólogo analisou relatos dispersos, muitos do Peru do século XX, para encontrar peças que ajudassem a identificar as estruturas misteriosas. Esses documentos fizeram ele entender o que eram essas megaestruturas. Textos peruanos mencionavam grandes estruturas de pedra chamadas chacu, usadas pelos antigos incas. Os incas utilizavam essas estruturas em caçadas reais. Adriano descobriu que as paredes em V eram armadilhas para capturar vicunhas, animais similares a lhamas. Já foram abundantes na região, mas quase extintas após a chegada dos espanhóis devido à caça. Essas armadilhas, conhecidas como pipas do deserto, usavam um sistema parecido com um funil. Eram usadas para guiar as manadas em disparada até um poço central. Aqui, eles eram domesticados, levados a acampamentos, criados ou usados como carne. Adriano analisou mais fotos de satélite em busca de evidências de chaco. Ele percebe que essas criações são só alguns exemplos de desenvolvimento paralelo. Antropólogos observaram que, ao longo da história antiga, diferentes sociedades desenvolveram tecnologias semelhantes de forma independente, mesmo sem terem tido contato umas com as outras. Eles chamam esse fenômeno de convergência. Chaco, Adriano viria a descobrir, era um método comum de captura de animais, e ele ficou surpreso com quantos deles permaneceram sem documentação e sem estudo por tanto tempo. Número 7. No início de 2026, uma equipe de estudantes de graduação da Universidade de Cambridge, liderada pelo Dr. Oscar Aldred, da Unidade Arqueológica de Cambridge, foi ao Wandlebury Country Park pesquisar o famoso ringwork, valas e aterros que marcam um forte da Idade do Ferro construído 1000 anos antes da Era Viking. As características da Idade do Ferro tornam o local popular para excursões escolares, passeios em família e pesquisas acadêmicas. O Departamento de Arqueologia da Universidade colaborou com a instituição de caridade Cambridge Passado, Presente e Futuro, proprietária de Wandlebury. A instituição de caridade permite há anos que a universidade faça escavações de treinamento para estudantes. Mas em 2026, a descoberta mais significativa e macabra do local foi feita. Os estudantes que estavam treinando para se tornarem arqueólogos especialistas certamente tiveram mais do que jamais poderiam imaginar. Nem o professor principal esperava que restos humanos fossem encontrados aqui. O último conjunto foi descoberto em 1976, quando uma tempestade derrubou uma árvore e revelou 5 esqueletos. Desde então, nenhum outro resto nem descoberta única da Era Viking foi encontrada ali. Inicialmente, a escavação de treinamento parecia sem potencial. Não estava sendo encontrado muita coisa, e o grupo estava começando a perder as esperanças. Mas então apareceu evidência de um enterro coletivo. Juntos, eles rapidamente removeram os detritos para revelar uma tumba do século IX d.C. Além de ser a primeira descoberta desse tipo desde 1976, nada nos restos mortais parecia fora do comum, pelo menos a princípio. Após análise, a equipe notou que um dos restos mortais era bem diferente dos outros. Lançados de bruços na cova, estavam os restos completos de um homem com idade entre 18 e 24 anos. Ele media pelo menos 1,96 m, bem acima da média de 1,68 m. Um gigante sugeriu o estudo. A altura anormal era só o início do mistério. A análise detalhada mostrou um grande orifício oval de 3 centímetros no crânio da figura. O orifício indicava que o homem passou por trepanação, antigo procedimento cirúrgico de perfuração do crânio por diferentes motivos.
O orifício ficava na parte de trás esquerda do crânio e mostrava sinais de cicatrização. E foi justamente esse procedimento médico que permitiu aos arqueólogos e pesquisadores desvendar o mistério assustador. Eles sugerem que a trepanação era usada para aliviar sintomas de enxaquecas, convulsões e problemas psicológicos. O gigante da tumba viking foi retirado e estudado, com especialistas comparando seus marcadores a outros achados e anomalias médicas conhecidas. Eles analisaram condições de crescimento onde excesso de certos hormônios pode ter causado a aparência alongada do homem. Uma condição que poderia causar isso seria um tumor que afetasse a glândula pituitária. A teoria explicaria a altura misteriosa e a razão da trepanação. Especialistas concluíram que o buraco foi feito na cabeça do paciente para aliviar dores de cabeça causadas pelo tumor. O indivíduo se recuperou da cirurgia e seguiu lutando com sua comunidade até morrer prematuramente em um evento desconhecido que deixou outros decapitados, desmembrados ou amarrados. Arqueólogos teorizam que a morte desses jovens ocorreu com a invasão viking ao reino saxão de Mércia. Número 6. Ramsés II, ou Ramsés, o Grande, como também é conhecido, foi o terceiro rei da 19ª dinastia do Antigo Egito, que governou por 66 anos, o segundo reinado mais longo da história egípcia. Seu reinado é considerado o auge do poder e da glória. Ramsés II detém o recorde de mais monumentos e filhos entre todos os faraós. Ele investiu em uma exaustiva campanha de relações públicas, que resultou na criação de várias estruturas, incluindo os infames obeliscos de Luxor. O obelisco em questão é aquele que foi transferido para a Place de la Concorde, em Paris, como um presente em 1836. Ele exibe uma variedade de hieróglifos e está gravado com os nomes que Ramsés usava como rei. Há vários anos, Jean-Guillaume Le Pelletier, egiptólogo, começou a estudar suas inscrições durante passeios pelo bairro. Ele lia as inscrições como uma forma de relaxar, mas um dia percebeu algo que nunca tinha notado antes. Um conjunto da escrita pictórica parecia sugerir uma direção. Jean concluiu que se referia à entrada do pórtico do templo de Luxor. Depois de tentar investigar isso mais a fundo, ele descobriu que havia uma grande falta de pesquisas e teve que conduzir as suas próprias. Ele passou a analisar as inscrições de perto, usando binóculos para ver as escritas no topo. Então, o egiptólogo descobriu que o pilar continha vários códigos conhecidos como criptohieróglifos no mundo arqueológico. Os criptohieróglifos foram reconhecidos pela primeira vez na década de 1950 por Canonet e Duverton. Ele percebeu que essa escrita era usada em enigmas e jogos de palavras, como alterar a direção da leitura. Apesar de muitos egípcios lerem hieróglifos, só uma elite conseguia decifrar as mensagens codificadas. Essas mensagens eram vistas como a linguagem dos deuses. Desde que descobriu as mensagens codificadas do obelisco, há alguns anos, Jean vem trabalhando para decifrar os criptohieróglifos, que ele, finalmente, resolveu em 2025. Para desvendar o mistério, Jean teve que voltar ao local original do obelisco de Luxor, em Paris. Ele já se erguia às margens do Nilo. Pela posição e ângulo das mensagens codificadas, Jean concluiu que eram para passageiros dos barcos que se aproximavam, com uma mensagem destinada à elite egípcia, especialmente aos nobres que iam ao templo de Luxor para o festival de Opet, celebrando o retorno das forças vitais de Amon. No final de 2025, Jean decifrou o texto criptografado e descobriu que eram mensagens de propaganda destinadas aos nobres em um barco, lembrando as figuras poderosas do Egito sobre a soberania de Ramsés II. Jean identificou e decifrou 7 mensagens, inclusive instruções para os leitores fazerem oferendas aos deuses. O egiptólogo descobriu que uma mensagem de propaganda afirmava: "O rei é Deus encarnado, impossível de ser destronado, alertando os nobres sobre sua divindade e poder eterno." Número 5. O navio Tampa, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, detém o recorde da maior perda de combatentes navais americanos na Primeira Guerra Mundial, e é uma das muitas embarcações de guerra perdidas
para a natureza implacável do oceano. Seu nome está no livro dos recordes mundiais e em manchetes de mistérios não resolvidos. O Tampa foi um cutter da classe Miami que serviu no serviço de cúteres da Receita dos Estados Unidos, na Guarda Costeira e na Marinha dos Estados Unidos. A embarcação também era usada regularmente na Patrulha Internacional do Gelo para monitorar icebergs nos oceanos Atlântico e Ártico. A organização relata movimentos de grandes icebergs para segurança. Também serviu como embarcação de patrulha no Grande Carnaval de Gasparilla, em Tampa, Flórida. Tampa atuou como navio de escolta em comboios na Primeira Guerra Mundial. Em 1917, ela foi equipada com armamento pesado, trocando 3 canhões de 6 libras por 2 canhões de 3 polegadas, 2 metralhadoras pesadas e lançadores de cargas de profundidade. Entre 27 de outubro de 1917 e 31 de julho de 1918, Tampa havia escoltado 18 comboios, perdendo apenas 2 navios no percurso. A embarcação passou metade do tempo no mar, navegando mais de 3.500 milhas náuticas por mês. Seu serviço, no entanto, teria um fim abrupto naquele ano. Era 26 de setembro, quando o Tampa estava escoltando outro comboio, o HG-107. Ao final da tarde, a embarcação se separou do comboio que escoltara até o mar da Irlanda. A tripulação recebeu ordens para atracar em Milford Haven, no país de Gales, e seguiu para lá com a embarcação. Ao entrar no canal de Bristol, às 19h30, um navio de guerra pertencente à Marinha Imperial Alemã, o B-90, e o manobrou para uma posição de ataque. Um torpedo foi disparado de seu tubo de popa e, minutos depois, atingiu o Tampa, explodindo e lançando uma coluna de água. O navio afundou com toda a tripulação e, apesar de buscas intensas, só foi encontrado um século depois. Após 3 anos de investigação, o navio Tampa da Guarda Costeira dos Estados Unidos foi localizado no início deste ano. Isso só foi possível graças à equipe de mergulho Gasparilla, que colaborou com outros pesquisadores para encontrar e identificar naufrágios perdidos. A equipe de mergulho Gasparilla é um grupo de voluntários que colabora com historiadores e pesquisadores com o único objetivo de encontrar essas embarcações. Historiadores da Guarda Costeira do Atlântico deram aos voluntários registros e dados táticos, permitindo uma busca fundamentada pelo Tampa. Os registros traziam imagens do leme, sino, armamentos, equipamentos do convés e da embarcação inteira. Após 3 anos e 10 mergulhos, mergulhadores do Gasparilla confirmaram ter encontrado o naufrágio com mais baixas americanas em um único incidente na Primeira Guerra Mundial, solucionando um mistério marítimo. O Tampa está a 80 quilômetros da costa de New Newquay, Cornwall, a 90 metros sob o Mar Céltico, no Atlântico. Os restos do navio funcionam como uma lápide não oficial, marcando o local de descanso dos 131 tripulantes presentes no desastre. Número 4. O assentamento Eshena surgiu em registros históricos em 944 e foi citado ocasionalmente na Idade Média. Segundo relatos, essa vila era movimentada, mas sumiu de repente dos registros históricos. Sua última menção foi no século XV e depois disso caiu no esquecimento. Embora os primeiros registros mencionassem claramente Eshena, os historiadores estavam divididos sobre se ela realmente existiu ou não, pois nunca houve nenhuma evidência física para confirmar que era real. Só recentemente essa questão foi respondida. No início do ano, arqueólogos trabalhavam em um campo perto de Borgenstrigg, na Alemanha, antes de uma obra, quando restos de um assentamento surgiram do solo. O campo em questão serviu como a primeira pista sobre o que era o assentamento. Chamaram-no de Eshelin, sugerindo possível ligação ao antigo assentamento perdido. O nome do campo não era a única pista, porém. Nos dias seguintes, cada vez mais evidências surgiram para os arqueólogos, que agora se esforçavam para desvendar os segredos dessa antiga cidade. Desenterraram vestígios de casas de madeira, fragmentos de cerâmica e uma adega de pedra dos séculos X e XI.
A equipe encontrou buracos de poste que sustentavam estruturas de madeira, sendo a maior com 20 metros. Havia vestígios de pequenas construções anexas, algumas com apenas 3 por 4 metros de comprimento. A adega, com paredes de pedra e entrada ao norte, indica evolução arquitetônica no assentamento medieval. Evidências indicam que a vila ocupava terrenos baixos próximos e provavelmente atravessava o riacho. Nomes de lugares locais batem com as pistas, indicando que a cidade perdida de Exena foi encontrada após sumir dos registros. A vila esquecida perto de Borgenstrig deu aos especialistas mais uma pista para desvendar o mistério. Borgentrad foi fundada como cidade fortificada na década de 1280, sendo vizinha da antiga Exena. A mudança para os centros urbanos levou ao lento abandono de vilarejos como este. A cidade de Borgentrad atraiu mais recursos, comércio e tinha a capacidade de abrigar um número maior de moradores, que teriam maior acesso a um suprimento de alimentos controlado, recursos e oportunidades. Exena não simplesmente desapareceu dos registros, mas foi sendo deixada de lado ao longo do tempo, à medida que os moradores das comunidades rurais dispersas se reuniam em um centro maior. As estruturas de madeira foram deixadas para se decompor naturalmente. A natureza tomou conta e no século XV, Exena já estava enterrada, eliminando a necessidade de documentar sua existência. Número 3. Em 1999, o Dr. Richard Kuller, um paleontólogo, estava explorando a ilha Pitt, em Chatham Island, quando se deparou com algo realmente bizarro. No teto de um penhasco sobre a baía de Waiheke havia um fóssil de peixe bem preservado. A área dos restos era alta demais para o especialista alcançar, então ele teve que caminhar 3 quilômetros até a baía Flower Pot para pegar uma escada emprestada. Pesquisadores como Kuller registraram aspectos incomuns dos restos, como corpo longo, escamas grossas, cauda forte e boca voltada para cima, indicando que podia engolir peixes menores inteiros. Mesmo com essas informações, nem todas as peças do quebra-cabeça estavam presentes. A pesquisa sobre o peixe estranho não foi concluída por falta de informações geológicas essenciais do local. Em 2020, Kuller faleceu e toda a esperança de determinar a espécie do peixe se perdeu com ele. Em 2025, os filhos do paleontólogo reacenderam a esperança sobre o mistério ao visitarem o apartamento da universidade em busca de fotos do pai. A família decidiu doar antigos cadernos de campo de Kuller ao final da visita. Incluíam anotações sobre a expedição original à Ilha do Poço. Finalmente, depois de todos esses anos, os pesquisadores tinham as informações geológicas necessárias para possivelmente determinar a identidade por trás do espécime. As anotações de campo trouxeram novas percepções sobre a origem do fóssil e dados geológicos essenciais. Até o fim de 2025, pesquisadores publicaram um novo estudo sobre o peixe de Kuller no New Zealand Journal of Geology and Geophysics. O estudo concluiu que o peixe, de natureza predatória, tinha 55 bilhões de anos e era do Paleógeno, na antiga Nova Zelândia. Pesquisadores confirmaram que o peixe mumificado de 1,20 m de comprimento era um tarpão antigo, uma espécie primitiva de peixe ósseo não mais encontrada na Nova Zelândia. Em homenagem a Kulani e ao local onde foi descoberto, a espécie de 55 bilhões de anos foi renomeada para Echinoctis kulani. Número 2. Por cerca de 700 anos, indígenas das grandes planícies da América dependeram do bisão como recurso essencial. Apenas uma carcaça alimentava várias pessoas por vários dias, fornecia couro que podia ser transformado em tendas, cobertores e roupas, e eles podiam usar os ossos para ferramentas e peças decorativas. Por 7 séculos, os nativos das grandes planícies usaram um local específico para caçar os bisões, que eram abundantes ali. O local, no centro de Montana, foi nomeado Bergstrom pelos arqueólogos. Mas então, sem motivo aparente, os nativos abandonaram o local. O paleoecologista Dr. John Wentz, da Universidade Estadual do Novo México, liderou pesquisa sobre antigos campos de caça ao bisão, no centro de Montana, para desvendar esse mistério.
Seus estudos analisaram por que antigos caçadores indígenas deixaram o bem-sucedido sítio Bergstrom, perto de Garnell, Montana. Went e sua equipe investigaram a área com escavações em poços de 3 por 3 pés. Pesquisadores coletaram ossos de animais, dataram carvão por radiocarbono, rastrearam caminhos de herbívoros nativos e reconstruíram padrões climáticos. Só descobriram que Bergstrom era o melhor ponto de caça de bisões. Mesmo em secas, os povos indígenas se adaptavam. Os caçadores passavam de pequenos grupos móveis para bandos maiores. Eles ocupavam a área por períodos mais longos, chegando até a construir infraestrutura ali que lhes permitia sobreviver enquanto realizavam uma caçada coletiva. Partes do Bergstrom tinham vantagens naturais, como penhascos para assalto de bisões e formações úteis no pastoreio. Historiadores revisitaram o mistério sem solução por décadas e acharam a resposta em uma característica conhecida. A mudança para grupos maiores e as secas recorrentes causaram o abandono do Bergstrom. A união de grupos maiores e organizados resultou em mais massacres. Para manter as operações de caça, os nativos dependiam de recursos específicos como água, forragem e lenha, enquanto processavam as carcaças. Os maiores esforços de caça exigiam mais recursos, que com o tempo começaram a faltar. Com o tempo, o sítio Bergstrom deixou de ser viável para caçadas, apesar da abundância de bisões. Embora os animais tenham se adaptado à mudança da terra, os povos indígenas não conseguiram sobreviver sem recursos sustentáveis e precisaram abandonar o local para sempre. Número 1. Os papéis de Peglar foram achados em uma carteira perto de restos mortais ligados a Henrique Harry Peglar, suboficial da Marinha Britânica no HMS Terror durante a expedição Franklin ao Ártico Canadense em 1845. A carteira continha o certificado de marinheiro de Peglar, recortes, endereços, um relato manuscrito de seu serviço naval e escritos como poesias e diários. O Museu Real de Greenwich lista o conteúdo da carteira, incluindo o certificado de Peglar e uma paródia do poema O Mar, datada de 21 de abril de 1847. Seus papéis também incluíam anotações sobre sua carreira naval e mensagens escritas ao contrário, que os historiadores acreditam ter sido uma forma de manter seus pensamentos pessoais em segredo de sua tripulação, que era quase analfabeta. Os papéis indicavam que o caso estava quase resolvido, mas todas as outras características de Harry estavam fora do lugar. Primeiro, o uniforme do esqueleto era de um camareiro de bordo de baixa patente, certamente não o que um suboficial sênior como Harry usaria. Nas décadas seguintes, a identidade do explorador morto seria debatida por historiadores e estudiosos. Eles questionavam se os papéis de Pegler foram apenas colocados nos bolsos de um amigo, Thomas Armitage, um oficial subalterno. Alega-se que Harry foi vencido pelo clima antes de Thomas, que então, tentando preservar o legado do amigo, pegou seus pertences e seguiu, mas também sucumbiu às intempéries. Um escrito apoiava essa teoria ao citar Cumanar, traduzido como Cumaná, cidade venezuelana visitada por Thomas e Harry. Foi argumentado em contrário que Harry poderia estar vestindo qualquer uniforme disponível na época, mesmo que isso significasse algo de patente tão baixa quanto a de um oficial subalterno. Porém, os pesquisadores encontraram uma pequena escova de roupas em um dos bolsos, item que só o criado de um oficial teria. A descoberta reforçou que os restos mortais não eram de Harry Pegler. Os restos do explorador, o uniforme inadequado e documentos confusos intrigaram historiadores por 166 anos até que evidências de DNA recentes trouxeram as respostas necessárias. Antropólogos da Universidade de Waterloo usaram DNA extraído dos restos mortais e o compararam com os perfis genéticos de amostras fornecidas por descendentes vivos de vários membros da expedição Franklin. O DNA provou que os restos encontrados sozinhos em Glebe Point, a 130 quilômetros dos outros marinheiros, eram de fato Harry Pegler. A identificação de Harry Pegler em 2026 elevou para 6 o total de tripulantes perdidos identificados. 4 foram reconhecidos este ano pela Universidade de Waterloo e pela Universidade Lakehead, incluindo William Oran, John Bridges e David Young.